Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre bacterioses e viroses. Eu selecionei algumas de cada uma aí para vocês, certo? A gente poder conversar. Basicamente são algumas que tiveram alguma relevância aqui pra gente, ou que tiveram uma grande divulgação, ou que a gente teve grandes problemas de saúde pública relacionados com elas. Certo? Existem várias outras, na apostila de vocês tem mais algumas, mas existem mais do que aquelas. Certo? Então a gente vai ver alguns itens aí sobre algumas dessas bacterioses e viroses. O que a gente precisa saber primeiro aí, então o nome já indica bastante pra gente, né? As bacterioses vão ser doenças ou infecções causadas aí por grupos de bactérias, então grupos procariontes aí que estão ligados com algum processo de infecção, de contaminação e desenvolvimento de alguma doença, certo? Então as bacterioses seriam causadas aí por esses micro-organismos. A gente vai começar com eles aí. Uma primeira bacteriose aí que já foi um problema muito grande, hoje em dia nem tanto, mas ainda é uma questão de saúde pública envolvida, a gente ainda tem vários controles ainda acontecendo com ela, e não é incomum ainda aparecerem casos. Que é a hanseníase aí, que antigamente foi conhecida como lepra, mas começou a se perceber e tomar uma proporção muito complicada a respeito dessa nomenclatura. Por questões de preconceito envolvidas, certo, que estava muito ligado com populações carentes e por aí vai. Mas hoje em dia a gente já vê que é um tipo de infecção que realmente não tem uma relação tão forte aí com classes sociais, não, certo? A presença da bactéria aí é suficiente para a gente ter algum evento de contaminação. Basicamente, quem vai causar essa doença é a bactéria Mycobacterium leprae, certo? Daí vem o nome popular do indivíduo, né? Mas basicamente é uma bactéria que é classificada como bacilo, que seria a sua forma, né? A forma corporal dessa célula. Vai ser um tipo de bacteriose que vai estar atuando principalmente em pele, em nervos periféricos, em termos de eliminar eventos em que a gente consiga perceber estímulos. Então isso é uma característica associada com a doença. Ela tem um alto poder incapacitante, que é isso, de simplesmente fazer com que o indivíduo perca a capacidade de percepção de estímulos em determinados locais, principalmente extremidades, por aí, que a gente vê já, certo? A gente vê aí que para esses indivíduos a gente tem várias questões de lesões neurais ocorrendo, então terminações nervosas que acabam perdendo ligação, que acabam perdendo eventos de reconhecimento, de transmissão de sinais e por aí vai. A gente tem alguns sintomas que já são específicos e que ajudam bastante no processo de diagnóstico. Iniciando aí seria a questão das lesões, das manchas que vão surgir pela pele, e a questão da falta de percepção de estímulo. Por exemplo, os locais em que estão acometidos com essas manchas normalmente perdem, ou pelo menos têm uma alteração na sensibilidade térmica, ou seja, esses locais raramente aí conseguem diferenciar calor e frio. Ou pode ser que eu consiga diferenciar calor e frio nessas áreas, mas eu não tenho sensações de tato. Então, nos locais dessa mancha, se você ir lá e encostar, a pessoa que está infectada, ela não percebe o contato, da mesma forma que não percebe a dor. Então, perde toda a sensibilidade que ocorre nessas áreas aí. Então, vai estar relacionado aí com comprometimento de nervos periféricos. Então isso é uma característica muito grande acontecido com isso, muito grande que ocorre com essa doença. E aí a gente começa a ver que as alterações sensitivas vão estar diretamente ligadas com esse processo. A gente vai ter áreas do corpo com diminuição de pelos, diminuição de suor, justamente pelas mudanças que ocorrem
no tecido, na própria pele do indivíduo, né? Então, a partir dessas mudanças que vão ocorrer, a gente acaba que perdendo as funções naturais, certo? Perdendo as funções que normalmente aquele tecido desempenha, que normalmente aquela área desempenha. A gente vai ter, por exemplo, também em algumas áreas do corpo, a sensação de formigamento, fisgada, diminuição ou ausência de força muscular na face. Então, a gente começa a perceber mudanças de expressão. Então, ou na verdade, não tem mudanças de expressão, né? A gente acaba não tendo, não ter variações nas expressões porque a musculatura ela tá fraca, ela diminui a sua força e por aí vai. A presença de nódulos aí pelo corpo, em alguns casos podem causar dor, em alguns casos podem causar manchas nesses locais, mas já é um sintoma mais atípico aí. O processo de transmissão ele vai ser ocasionado com a pessoa aí que está infectada e que ela pode levar, eliminar esse bacilo quando ela não está em tratamento. Então isso vai estar relacionado aí pela questão da transmissão pelo doente a partir das vias aéreas. Então, se eu tenho aí um contato muito prolongado, muito próximo com a pessoa, certo? E a todo momento gotículas do processo de falar mesmo, da nossa fala, isso vai sendo eliminado, isso pode entrar em contato com a nossa mucosa nasal e a gente acaba tendo aí os processos de contaminação ocorrendo. Em termos de tratamento, os medicamentos são seguros, eles realmente funcionam, é possível eliminar, é possível a infecção ela ser controlada, certo? Desde que a pessoa consiga e que ela se mantenha com os medicamentos do processo de tratamento. Né? Então, se isso lá no início do tratamento ali já inicia esse processo, a gente tem cura total. E, obviamente, que a partir do processo do diagnóstico ser realizado, aquelas pessoas que têm muito contato com esse indivíduo, pessoas da família, trabalho, amigos, por aí vai, que têm um contato muito grande com a pessoa que está infectada, eles também devem ser examinados aí para evitar futuras contaminações e propagar um pouco mais aí a doença. O próximo item que a gente vai ver é sobre a tuberculose. Então, a tuberculose, para quem já ouviu falar alguma coisa, tem relação aí com o processo em que afeta os pulmões, o intestino, ossos, rins, por aí vai. Mas ela é uma doença infecciosa aí, vai ser transmissível, é uma doença infecciosa e acaba sendo transmissível, então tem a transmissão vertical acontecendo, transmissão horizontal acontecendo para esses indivíduos aí que possuem e que vivem, estão convivendo em sociedade aí, isso é um probleminha, certo? Pode estar relacionado com outros órgãos além do pulmão, mas a gente tem uma incidência muito grande, como uma preferência muito grande aí por essas células, por esse tecido pulmonar que ocorre a partir do agente etiológico dessa doença, que é o Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, certo? Então, ele tem uma certa afinidade aí pelo tecido dos pulmões, mas vai estar presente também em outros órgãos e tecidos. A gente vai ver que para a tuberculose a gente vai ter duas formas no processo de contaminação, no processo de infecção. Então a gente tem a forma pulmonar, que basicamente é a mais frequente e é que tem uma relevância muito grande para a saúde pública aí, principalmente por questões de todo o processo de manutenção da cadeia de transmissão dessa doença está relacionado aí com os eventos de transmissão horizontal. Então tem uma grande chance de transmissão com esse tipo, com essa forma, certo? E aí a gente pode ter grandes problemas com contaminação quando a gente fala dessa forma pulmonar. Já a forma extrapulmonar aí vai acometer outros órgãos e vai ocorrer frequentemente em pessoas que vivem com HIV, ou especialmente aquelas que estão com comprometimento imunológico. A questão até das pessoas que vivem com HIV, toda essa informação veio do Ministério da Saúde, certo? Então,
tudo que vocês estão vendo aqui nessa aula está lá no Ministério da Saúde, vocês podem dar uma olhadinha. Mas pessoas que vivem com HIV nem sempre têm o sistema imunológico comprometido. Então, HIV é uma coisa, AIDS é outra coisa, certo? Mas o Ministério da Saúde ele estabelece dessa maneira como que pessoas com HIV também são mais propensas aí. Mas está mais ligado aí com questões quando há o comprometimento do sistema imunológico, que aí já não é HIV, seria AIDS. Os sintomas aí que são mais comuns aí para o processo após a contaminação pela tuberculose seria a questão da febre, a sudorese, emagrecimento, cansaço, fadiga. Então são sintomas que são característicos aí e obviamente o sistema respiratório seria o mais comprometido. Então qualquer tipo de sintoma que ocorre com o sistema respiratório, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque vocês vão ver que várias das bacterioses que a gente vai estar vendo e algumas das viroses também, elas atuam no sistema respiratório e os sintomas estão relacionados com ele também. O processo de transmissão aí vai ocorrer a partir do processo aéreo, realmente. Então, seria no processo de inalação, justamente. Então, a gente tem o processo de tosse, em que a gente tem gotículas saindo, aí aerossóis, então essas gotículas que são liberadas, a gente acaba respirando e trazendo aquele material para a gente. Então, quando a gente está falando, tossindo, espirrando, aí, então, a gente está lançando partículas. Se aquilo está contaminado ou não, a gente não sabe. Mas se caso esteja, outra pessoa que está próxima ali, ela pode ser infectada também. Os processos de contaminação, então a gente imagina que aquelas pessoas que vivem próximas ou que convivem por um tempo, por um período muito grande com alguém que é contaminado, as chances de contaminação também são muito grandes. Um probleminha que acontece com a questão da tuberculose é que as bactérias elas podem se depositar em objetos, certo? Elas podem permanecer nesses locais, só que dificilmente eles vão se dispersar novamente. Então isso até que facilita um pouco os processos de contaminação ocorrendo dessa maneira. Mas a transmissão recorrente dessa bacteriose está relacionada aí com as partículas que estão presentes no ar durante o processo de fala, espirro, tosse, por aí vai. Os eventos de tratamento aí para tuberculose, então tem um tempo relativamente grande, né? Então a gente tem o tratamento aí por no mínimo 6 meses. A gente tem sim a cura total, certo? Então a gente tem o TDO aí, que é o tratamento diretamente observado. A gente vai ter a equipe de saúde que vai estar a todo momento acompanhando esse paciente, e com a utilização de antibióticos aí a gente tem 100% de cura. Então não é uma infecção aí que acaba trazendo grandes problemas quando a gente consegue entrar em processo de tratamento mais cedo aí. A vacina BCG, ela pode ser utilizada como evento de prevenção, então mais uma ferramenta que a gente tem aí, né? Então é bom que a gente utilize, e aí a gente acaba evitando os processos de contaminação com uma doença que traz várias complicações aí. A próxima que a gente vai trabalhar seria a leptospirose, certo? A leptospirose, nesse caso aí, a gente vai começar a imaginar que para o seu processo ela vai depender de um agente basicamente ela não um vetor, mas ela vai precisar de alguém para completar o seu ciclo em algum momento. Mas vamos lá. Ela basicamente é uma doença infecciosa febril, então a gente já imagina o que ela vai poder causar aí, certo? Vai estar afetando fígado, rins, certo? Processos de
a pele muda a coloração, então você fica com uma aparência amarelada, certo? A bactéria que vai estar presente é a leptospira. A penetração desse indivíduo vai ocorrer por lesões na pele, então isso é comum acontecer. Então, onde a gente está exposto, por exemplo, em água contaminada, a pele está com uma lesão, você vai pisa em água contaminada, então a gente tem processo de contaminação, ou você está manuseando alguma coisa que estava próximo a água contaminada ou algo assim, e isso vai para sua mão, você entra em contato com mucosas e a gente acaba levando essa bactéria para o nosso organismo e a gente tem o processo de contaminação acontecendo. Sintomas aí que a gente já vai imaginar seria febre, dor de cabeça, dor muscular, falta de apetite, náusea, vômito. Então é algo característico aí para doenças com essa veiculação hídrica também, né? Coisa que a gente já imaginava quando a gente trata desse tipo de bacteriose aí. Ocorrem alguns eventos aí de complicações quando não há realmente eventos de tratamento. Então, por exemplo, processos de insuficiência renal, necrose, miocardite, anemia, distúrbio neurológico. Então, tem muitas complicações envolvidas quando a gente não entra em eventos de tratamento para esses indivíduos, para essa bacteriose aí. Como prevenção, a gente tem que começar a pensar em eventos de saneamento básico. Por exemplo, ela está associada aí com a contaminação de urina de rato, mas não quer dizer que todos os ratos são contaminados. Então, se a gente estiver considerando aí um local em que eu não tenho saneamento básico, a presença de ratos contaminados com leptospira, a presença da urina desses indivíduos aí no ambiente é um fator de risco muito grande aí para o processo de contaminação. O tratamento para os casos mais leves aí, então é algo mais tranquilo, certo? Então, sem a necessidade de hospitalização, então nesses casos aí é um pouco mais tranquilo. A utilização de antibiótico é o ponto básico aí, mas alguns cuidados gerais em termos dos sintomas que acontecem, tomar muito cuidado com a automedicação, porque qual que é o sintoma? É febre, diarreia. Então, basicamente, todo mundo acaba tendo algum medicamento para esse tipo de sintomas e acaba utilizando, e aí você acaba mascarando essa doença aí e podendo chegar nos eventos de complicação. Nesses casos aí, a gente obviamente existem vários antibióticos que podem ser utilizados nessa fase tardia, mas a gente já pode esperar algumas das complicações, alguns dos efeitos aí em termos de falta de tratamento, demora para esse tratamento e aí a gente acaba tendo algumas complicações. Uma próxima bacteriose que a gente vai trabalhar seria a sífilis aí, que é uma infecção sexualmente transmissível. A gente usa esse termo infecção aí, não DST, doença sexualmente transmissível, porque nem sempre quando eu estou transmitindo a bactéria ou o vírus aí, eu estou necessariamente com a doença. Então eu posso estar infectado, não apresentar nenhum dos sintomas, não apresentar nenhuma das complicações, e mesmo assim eu conseguir passar por eventos de contaminação de outras pessoas. Então a infecção é algo completamente diferente da doença. Então, a gente utiliza os termos aí de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. É uma doença que é curável, certo? E é exclusiva do ser humano aí, com agente etiológico que causa essa bacteriose, é o Treponema pallidum, certo? Vai poder apresentar vários tipos de manifestações e estágios, certo? De acordo com o período de tratamento, a variação da cepa que você foi contaminado e por aí vai. A gente vai ter a sífilis primária, que ela
os sintomas para esse indivíduo seria feridas, geralmente uma ferida no local de entrada da bactéria, certo? Vai aparecer de 10 a 90 dias após o contágio. Essa lesão, ela é extremamente rica em bactérias. Então, se ocorrer um processo, se ocorrer uma relação sexual sem preservativo, aí a possibilidade de contaminação é gigantesca devido à alta carga bacteriana que eu vou ter nessa lesão. Normalmente, a gente não tem uma sintomatologia muito evidente aí. Então, não vai ter dor, não vai ter coceira, não vai ter ardência, certo? Então, basicamente, não tem muitos indícios aí além da lesão. Então, se você percebeu a lesão, já é algo, eu acho que já é algo muito grande aí para você considerar. Não precisa ficar esperando aparecer sintomas, né? A gente vai ter a secundária. Os sinais aqui, eles vão aparecer entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Isso é um problema. O que acontece? Apareceu a lesão, não quero ir no atendimento e vou só esperar isso sumir. Aí some. Aí a gente pensa, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Não. Na verdade, aí a gente teve só o aparecimento e a cicatrização da ferida inicial, que ocorre lá como um dos sintomas da sífilis primária. E agora a gente passa por evento da sífilis secundária, aí, onde pode ocorrer manchas pelo corpo, que geralmente não vão coçar, incluindo na palma da mão, planta dos pés. Mais uma vez, essas manchas, lesões aí vão ser altamente ricas em bactérias. Agora, a gente já pode ter febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. A gente começa a manifestar alguns sintomas aí agora, certo? Então, ela basicamente foi mascarada por um processo inicial aí de cicatrização daquela ferida, mas basicamente a gente estava mudando de estágio, a gente estava passando para um outro estágio aí. E por último, a gente tem a fase latente ou a fase assintomática, quando a gente não tem nenhum sinal e nenhum sintoma. Então, nada acontece. Ela vai ser dividida aí na latente recente, menos de 2 anos de infecção, e a tardia, que eu vou ter mais de 2 anos de infecção. Duração, totalmente variável. Basicamente, isso pode ser interrompido pelo surgimento aí dos sintomas da forma secundária, da forma primária, certo? Então, isso é comum acontecer. O processo de tratamento aí é utilizado com antibiótico. Então, o antibiótico ele já é suficiente aí para a gente conseguir eliminar esse processo de contaminação. Então, isso já é algo que o nosso sistema público de saúde já consegue combater de uma forma bem eficiente aí, certo? Então, o tratamento mais comum que a gente utiliza é a partir da penicilina, que é a benzetacil. Então, já é algo bem difundido aí que a gente vai conseguir utilizar no próprio sistema básico de saúde. Após isso, pode ocorrer até mesmo na própria residência da pessoa. Parceiros sexuais precisam ser testados também, para a gente não ter processo de reinfecção. Então, são critérios aí que acabam ajudando bastante aí para a gente poder controlar os eventos aí de contaminação. Quando a gente está falando de gestantes aí, a gente precisa seguir alguns critérios para os eventos de tratamento. Então, a administração da bezetacil é algo comum, então a gente precisa necessariamente utilizar. A gente vai ter o início do tratamento até 30 dias antes do parto, para garantir segurança para a mãe e para a criança. Todo esquema terapêutico ele precisa seguir o estágio do ciclo da sífilis também. Pra gente, quando a gente sabe como que é a biologia desse grupo bacteriano, como que ele se desenvolve, como que ele reproduz, qual que é o período de tempo de incubação, por aí vai. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter um acompanhamento muito melhor e todo o esquema de tratamento fica mais funcional aí. E a partir disso, a gente tem um maior respeito ao intervalo recomendado das doses, né? Que a gente acaba melhorando o processo de tratamento
quando a gente tem esses cuidados aí com os eventos com o processo de utilização dos intervalos de administração do antibiótico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as viroses aí, certo? E para começar, eu acho que a gente não poderia deixar de falar ou iniciar realmente com a maior preocupação que a gente está tendo atualmente, né? Que é a questão do coronavírus, do Covid-19. Antes da gente iniciar realmente aí, vamos lembrar umas coisinhas aí que a gente acredito que vocês já viram e bastante aí, que é alguns conceitos ecológicos que a gente tem para trabalhar essas questões de contaminações aí. Acho que vocês lembram quando vocês viram a respeito dos conceitos de epidemia, de endemia, de pandemia. Então, a gente está agora passando por um evento de pandemia. Então, a gente está com uma infecção, a gente está com uma virose que ela já ultrapassou os números de casos regionais. Então, ela já não se encaixa como uma endemia. Ela já ultrapassou os números de casos normais. Ela já extrapolou limites de área. Então, se eu tenho uma extrapolação aí dos limites de área e também tem um aumento muito grande do número de pessoas contaminadas aí, a gente classifica a nossa virose como um quadro de pandemia, certo? Mas o que é? O que é esse negócio? O que é esse Covid-19 aí? Covid-19 é a doença, certo? Que ela vai ser causada pelo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Basicamente aí, o que a gente tem? Vocês devem ter visto em vários locais por aí a respeito de coronavírus. Coronavírus, na verdade, o que ele é? Ele não é um único vírus, certo? Ele é uma família de vírus e dentro dessa família eu tenho vários vírus diferentes que causam vários tipos de doenças aí que não é apenas a Covid-19, certo? Então, por exemplo, se vocês olharem lá na vacina do cachorro de vocês, todo cachorro passa por uma vacinação anual e tá lá uma vacina que chama V10. Aí você vai lá olhar, tá lá escrito para quais vírus que essa vacina ela oferece aí a imunidade. Aí vai estar lá coronavírus. Meu Deus. Mas basicamente o que é aquilo? Quer dizer que aquela vacina ela consegue inibir, ela consegue impedir a contaminação por um tipo de espécie da família coronavírus. É o SARS-CoV-2 que está aqui com a gente? Não, não é ele, certo? Então a gente começa a ver aí que existe muita informação errada circulando por aí. Mas enfim, então, novamente, coronavírus é uma família, certo? A Covid-19 aí é causada por um vírus dessa família, que são vários aí. A Organização Mundial da Saúde aí, ela mostra pra gente que basicamente 80% dos pacientes serão assintomáticos, então não vão sentir absolutamente nada. Talvez aqui um de nós já teve coronavírus, já teve a Covid-19, já apresentou algum sintoma ou não teve sintoma e já conseguiu passar por essa doença e tranquilamente nem sabe que teve, certo? Então isso é algo bem comum. E 20% dos casos aí podem precisar de atendimento hospitalar. Para isso, quando isso acontece, é porque a gente tem um aumento muito grande dos sintomas. E basicamente, esses sintomas aí é algo que a gente já conhece de alguns momentos, que seria tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar. Basicamente, a gente tem aí processos de desenvolvimento de sintomas de vias aéreas, então processos respiratórios, certo? Pode ter um problema muito grande aí, porque a Covid-19 ela pode se manifestar como um resfriado ou como uma pneumonia. Então a gente começa a ver que existem aspectos muito, muito discrepantes aí, que a gente precisa sim tomar alguns cuidados. O processo de transmissão
basicamente aí pelo contato com o vírus, e ele tem um evento de contaminação muito grande, uma contaminação muito rápida, certo? Devido à quantidade de locais que ele pode estar, que ele pode permanecer. Então, contato em termos de aperto de mão, você encostar numa pessoa que esteja contaminada, que esteja com o vírus naquele local que você encosta, gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, objeto que foi contaminado, então celular, mesa, maçaneta, brinquedo, livro, caderno, computador, então tudo isso daí pode simplesmente aí estar portando o vírus. Qual é o nosso problema? A gente é um vírus novo, então ele surgiu aí pra gente em dezembro de 2019, então ele é extremamente novo, na verdade, e a gente sabe muito pouco sobre ele. Por exemplo, o que a gente sabe a respeito do coronavírus são por eventos de comparação com outros coronavírus, certo? E não exclusivamente aí com esse que a gente está passando esse problema aqui agora. Então a gente tem várias pesquisas que estão em andamento aí para tentar realmente aí ver o que a gente pode fazer para conseguir contornar esse problema que a gente está vivendo aqui agora. Como proteção aí, acho que vocês já devem ter visto muita coisa, aqui tem mais alguns itens aí para vocês, em termos de simplesmente aí a gente ter lavar a mão com frequência, então a utilização de água e sabão aí. Qual que é a estrutura viral? A estrutura viral, se ela está em contato com o sabão, aí toda aquela cápsula se desfaz e o vírus perde, ele simplesmente é eliminado, e o material genético do vírus é disperso, e ele simplesmente morre. Então isso é algo muito eficiente aí. Então a utilização de água e sabão é algo que a gente já consegue eliminar o vírus de uma forma muito bacana. A higienização com álcool em gel, ou álcool comum também, só que tomar um pouco de cuidado aí com a utilização próximo a fogo, próximo a chamas aí, que pode causar vários acidentes. Você vai tossir ou vai espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço ou com o braço e jamais com as mãos aí, que mão basicamente é o que a gente utiliza e a gente está levando para todos os lados, encostando em tudo. Então se a gente está tossindo, espirrando na mão, a gente está colocando o vírus numa maçaneta, colocando o vírus num corrimão, por aí vai, certo? Então a gente tem que tomar alguns cuidados aí. Evitar tocar o rosto, então tocar mucosas, então isso a gente tem que tentar evitar. Se acontecer de tocar um local que você não sabe muito bem o que está acontecendo, uma maçaneta, um corrimão, tentar lavar as mãos, evitar encostar essa mão no rosto. Então são várias formas aí que a gente pode utilizar para tentar se proteger. Então tem muitos itens aí para a gente. Higienização de equipamentos que vocês usam muito. Então computador, para quem trabalha muito com computador aí. Então computador, celular, então a gente precisa estar sempre higienizando aí para evitar esses eventos de contaminação. Tentar não compartilhar objetos de uso pessoal. Então, colheres, toalha, prato, copo, então tudo isso é algo que a gente tem que evitar. Aglomerações, jamais, certo? Então, evitar esses locais aí. Então, uma pessoa próxima, respirando próxima de você, a gente já tem vírus presente aí na gotícula de ar, e isso na gotícula de água no ar, e isso já é um evento de contaminação muito grande aí pra gente, certo? Então, são vários outros aí, vocês podem ir lendo, mas são várias formas de contaminação que a gente tem aí e que a gente precisa tomar esses cuidados para evitar que o nosso sistema de saúde ele não entre em colapso. Contaminação é óbvio que vai ocorrer, então a contaminação ela vai existir. O que a gente está tentando é não ter uma superlotação do sistema de saúde, porque se isso acontecer, tratamento para essas pessoas vai ficar muito complicado. A gente não consegue, o nosso sistema de saúde não suporta um vírus com uma contaminação tão grande dessa e uma contaminação tão rápida como ele pode fazer, certo? Então o isolamento social ele está aí para isso. E o isolamento social não está aqui para evitar a contaminação de uma forma básica, não é isso.
é o que a gente quer com o isolamento social, é diminuir a velocidade da contaminação, é isso que a gente está querendo. A gente tem algumas dicas aí. Você tem que realmente viajar, você não pode permanecer, você não pode ficar, você realmente vai ter que sair. Nesse caso aí, tem algumas dicas que é interessante que a gente deve fazer. Então, pra gente aqui, viagens locais, a gente tem que tomar cuidado ver qual que é a nossa condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias. Eu vou viajar no dia X. Observar nesses 14 dias anteriores aí como que você tá, se você não vai estar levando alguma coisa. E a mesma coisa quando retornar. Então, quando retornar, a gente também tem que ter esse período aí. Reforçar esses hábitos de higiene, então tudo isso a gente tem que fazer, a gente tem que manter, esse hábito. E uma coisa a gente pode ter certeza agora, Covid-19 foi basicamente um aviso aí pra gente que a gente estava vivendo de uma forma meio errada aí. Então a gente começa a perceber que o normal eu quero que tudo volte ao normal como foi em janeiro, como foi em fevereiro, como foi no ano passado. Isso a gente já deve imaginar que isso não vai acontecer agora tão cedo, principalmente porque a gente está falando de uma virose que pode ser reemergente. Então, os números de casos caíram para quase zero, mas a gente pode ter um novo surto, a gente pode ter uma nova pandemia surgindo pelo mesmo vírus. Então, isso é comum de acontecer sim com doenças reemergentes. Então, isso é algo que já aconteceu com febre amarela, é algo que já aconteceu com outras doenças e a gente precisa tomar esses cuidados aí agora constantemente, até a gente ter um evento de vacinação, que aí a gente tem uma imunização um pouco melhor. Se acontecer de ser diagnosticado, realmente, você fez o teste e a pessoa está contaminada, ela foi infectada pelo Covid-19. A gente tem várias recomendações, então, onde você fez o seu exame, onde você recebeu o seu resultado, aí toda a equipe de saúde vai realmente te orientar em termos de isolamento, a utilização de máscara o tempo todo aí, para proteger as outras pessoas que estão próximas de você. As atividades que você vai realizar, todas elas a gente precisa ter alguns cuidados aí, separar toalhas de banho, garfo, faca, colher, itens no geral que a pessoa está utilizando, então tudo isso vai precisar acontecer. A gente precisa ter uma circulação de ar muito grande para evitar a concentração de gotículas de saliva portando o vírus aí. Então tudo isso são medidas que a gente precisa ter para tentar evitar que mais e mais pessoas sejam contaminadas. Os outros 3 que a gente vai trabalhar agora, acredito que vocês conhecem também. Então é a dengue, a zika e o chikungunya. Basicamente são 3 doenças aí que são transmitidas por um mesmo vetor, que é o Aedes aegypti. Então a gente vai ter alguém aí, um inseto na verdade, que é capaz aí de conseguir transmitir essas 3 viroses. Primeira coisa, são 3 viroses diferentes, então elas são provocadas por 3 vírus diferentes. Não é uma roleta, fui contaminado, eu vou ter o quê? Vou ter dengue, zika ou chikungunya, eu vou rodar a roleta e saber qual que é. Não. A gente tem basicamente 3 vírus aí diferentes e os 3 são espécies específicos para Aedes aegypti. Então ele pode ser contaminado e ele vai transmitir aí o processo de contaminação por qualquer um deles, certo? Ele vai fazer esses eventos de transmissão aí, independente aí desses eventos. Se você já teve a contaminação por uma dessas doenças, evita entrar em contato com o mosquito novamente, porque você pode simplesmente pegar uma outra, tive dengue, então quer dizer que eu não vou ter zika e chikungunya. Não, você pode sim ser contaminado por essas duas, porque são vírus completamente diferentes. Então, você não vai adquirir imunidade para um vírus que você nunca teve contato. Basicamente, aí, depois que a pessoa é picada pelo mosquito, aí, que está contaminado, isso tem que ficar evidente aí. Então, o Aedes que você teve contato, ele precisa estar contaminado previamente para a gente poder só assim ocorrer o processo de transmissão.
Após 15 dias aí, normalmente, a gente vai ter a manifestação dos sintomas, isso pode ser antes, então de 3 a 15 dias aí a gente tem os primeiros sintomas surgindo. Para chikungunya a gente vai ter de 2 a 12, de 3 a 12 dias para zika. A gente começa a ver que é variável aí, mas é muito próximo esse período de incubação, independente para qual dos 3 vírus aí. Para dengue aí, de 7 a 10 dias a gente tem eventos de febre alta, dor atrás dos olhos, dor muscular. Então são eventos que são sintomas que são comuns aí, que são característicos para dengue. Quando a gente passa para chikungunya, a gente vai ter a febre alta também, a dor intensa nas articulações, podendo ou não ter inchaço, manchas vermelhas pela pele, dor de cabeça. Então são os sintomas aí que são ligados ao chikungunya. E por último aí, a gente tem o Zika com alguns sintomas mais característicos, que seria a febre baixa, ou ausência de febre, olhos vermelhos, manchas pela pele, dor nas articulações, tendo ou não inchaço, certo? Para as 3 delas aí, a gente não vai ter um medicamento específico, certo? Que vai combater o vírus, mas a gente consegue, a partir da utilização de medicamentos na sintomatologia, não vai para eliminar os sintomas, tem um processo de passa por essa contaminação e a gente tem cura total aí, sem grandes complicações.